No vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo sobre a documentação aqui de Portugal. Oi gente, eu me chamo Mariana, para quem não me conhece, muito prazer, e eu tô morando aqui em Porto, em Portugal. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi transicionar, como tá sendo, transicionar do meu visto de turista para o visto de residente aqui em Portugal. Então, para contextualizar vocês, eu entrei aqui em Portugal, eu entrei no país com um visto de turista que vale por 3 meses, podendo prolongar por mais 3 meses. E o primeiro documento que a gente precisa para fazer essa transição do visto de turista para o visto de residente é o NIF, que é como se fosse o nosso CPF aí do Brasil, e aqui é o NIF, que se chama Número de Identificação Fiscal. Isso é o número que você vai usar para tudo aqui dentro do país. E aí, para você fazer esse NIF, o que você precisa? Você precisa do seu passaporte, você precisa de um comprovante de residência brasileiro que esteja no seu nome, ou seja, eu preciso de um comprovante brasileiro no meu nome, um comprovante de residência brasileiro no meu nome. E eu precisei também de um número de telefone daqui de Portugal e precisei de um comprovante fiscal, que é uma pessoa com cidadania portuguesa ou então com residência ativa já aqui no país, que vai assinar o seu documento. Ele vai lá no CEF junto com você, com todas essas documentações que eu acabei de falar aí para vocês, e ele vai ser o seu responsável fiscal. Então, tudo que você estiver fazendo dentro do país, enquanto você está transicionando o seu visto, é de responsabilidade dessa pessoa. Então, por isso que eles exigem que vá uma pessoa lá com você e assine, enquanto você tá ali transicionando o seu visto. Essa é a primeira documentação, é a documentação mais importante que a gente vai tirar quando chega aqui em Portugal. E a segunda documentação que nós precisamos tirar depois que nós tiramos o NIF foi o comprovativo de morada. Esse comprovativo de morada você tira na junta da freguesia do bairro, cidade, aonde você está morando. No nosso caso, meu e do meu marido Douglas, nós já tínhamos familiares dele que estavam morando aqui, que estão morando aqui em Portugal, como os meus sogros, tia dele que tá morando por aqui. E aí, a nossa morada, quando a gente foi tirar, precisa de uma pessoa que se responsabiliza por você, dizendo que você realmente está morando naquele local. Como que eu vou explicar? É como se fosse a pessoa responsável por aquela moradia. Eu não sei como que funciona para as pessoas que vêm e alugam um apartamento. Aí eu já não sei te dizer. Mas dentro da minha realidade, nós pegamos o nosso NIF, Nós pegamos o NIF, pegamos o nosso passaporte. A tia do Douglas veio, nós fomos lá na junta da freguesia. Eles dão um papel para você preencher com o endereço da sua residência aqui de Portugal. E aí, o nome da pessoa responsável fica lá em primeiro lugar, dizendo que você tá morando realmente naquele lugar. Assina, é um papel normal, assim. Todos os documentos daqui, gente, são impressos em papel A4. Só para vocês entenderem. Então, tem que ter uma pasta para andar com você para cima e para baixo, porque todos os documentos vão ser assim. Então, basicamente, o nosso segundo documento foi o comprovativo de morada. Terceiro documento que nós precisamos tirar quando chegamos aqui, depois de tirar o NIF e o comprovante de morada, foi abrir uma conta em banco. Você precisa ter uma conta em banco aberta para dar seguimento aos próximos passos. Então, para abrir essa conta em banco, nós vamos precisar do passaporte, do NIF e do comprovativo de morada aqui de Portugal. Nós também, na época que nós fomos tirar, nós levamos o comprovativo de morada brasileiro. E nós levamos também um comprovativo de renda
a última renda que nós tínhamos aí no Brasil. No meu caso foi do último trabalho que eu estava trabalhando aí, e no caso do Douglas, como ele ainda trabalha aí pro Brasil, ele levou o último comprovativo do mês anterior. Então, para abrir a conta em banco, nós precisamos do NIF, que foi o primeiro documento, precisamos do comprovante de morada, que foi o segundo documento, aí nós abrimos a conta no banco. Depois dessas 3 documentações que nós tiramos, que foi o NIF, o comprovativo de morada e abrir a conta no banco, nós precisávamos dar entrada na manifestação de interesse, que é onde o consulado, né, o CEF, entende que você quer residir aqui no país, que você está se regularizando para poder residir aqui em Portugal. Porém, para você dar entrada nessa manifestação de interesse, você tem 2 caminhos. Ou você consegue um trabalho e aí você tem um contrato de trabalho para você conseguir dar entrada na manifestação de interesse com todos esses documentos que nós já tiramos, ou você abre atividade, que é para você conseguir gerar recibo verde, que é como se fosse o nosso PJ aí no Brasil, para você conseguir dar entrada na manifestação de interesse. No meu caso e no caso do Douglas, nós optamos por abrir a atividade, né? Porque na época que nós chegamos aqui, quando você abrisse a atividade, você já podia dar entrada na manifestação de interesse. Porém, até a gente conseguir abrir essa atividade, a regra mudou. E no mesmo dia que nós abrimos a atividade, eu tentei dar entrada na manifestação de interesse e não podia, porque para você dar entrada na manifestação de interesse, mesmo com atividade aberta, você precisa ter prestado pelo menos um serviço, você precisa pelo menos ter passado um recibo verde. Então, no nosso caso, a gente ainda não conseguiu dar entrada na manifestação de interesse. Por conta disso, a gente ainda não tinha como passar recibo verde, porque a gente não tinha prestado nenhum serviço e a gente também não tinha um contrato de trabalho, que é a outra forma que dá para você dar entrada nessa manifestação de interesse. Mas para abrir atividade, você precisa de uma pessoa que já tem atividade aberta. No meu caso, no caso do Douglas, foi a mãe dele que já tinha recibo verde aberto, né? Já tinha atividade aberta. Ela já estava prestando serviço, então ela foi a nossa comprovante fiscal. Você precisa de todos os documentos que nós tiramos primeiro, que eu falei aí no vídeo, que foi o NIF, comprovativo de morada e conta aberta no banco. Isso é muito importante, tem que ter. Fora o passaporte, né, que é o documento que você leva para todo canto aqui. E aí nós precisávamos desse documento, mais a pessoa que assinasse lá pela gente, que foi a mãe do Douglas. Nós fomos lá e abrimos essa atividade. E aí, a partir disso, nós, né, queríamos dar entrada na manifestação de interesse, porém não teve como por conta, né, que a regra mudou, o que é normal aqui, porque toda hora muda a regra. Isso é completamente normal aqui. E aí, gente, nós já estávamos, na verdade, procurando um trabalho. No meu caso, faz uma semana, né, que eu consegui, vocês viram aí nesses últimos vídeos que eu postei. Então, eu ainda não consegui dar entrada na manifestação, porque eu ainda não efetuei um contrato e eu também não passei ainda um recibo verde. E no caso do Douglas, ele tá nas fases das entrevistas, então ele também ainda não tem o documento que precisa para dar entrada na manifestação. E aí, essa basicamente foram os primeiros passos, né? Esses foram os primeiros passos que nós precisamos dar para poder ficar legal aqui no país. E com a atividade aberta, por que nós optamos abrir essa atividade? Porque com a atividade aberta, o CEF já entende que você está tentando se regularizar no país. Então, você não precisa ir até lá e pedir a prolongação do visto, que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Então, como você já tá aí com a atividade aberta, o CEF já entende que você tá tentando se regularizar no país e não exige que você peça essa prolongação do visto. E aí,
Basicamente, essas são as primeiras documentações, são os primeiros passos que vocês precisam fazer quando você chega aqui. Mas eu queria deixar muito claro que essa foi a minha realidade e a realidade do Douglas. Nós já tínhamos familiares aqui, então as coisas pra gente elas foram um pouco mais tranquilas pra resolver. Eu não sei, não posso dizer que é uma verdade absoluta, tá? Porque mesmo a gente procurando todos os passos aí no Brasil, ainda assim a gente chegou aqui com algumas informações que a gente não tinha, que a gente não encontrou. Então, não levem esse vídeo como uma verdade absoluta, tá bom, gente? Mas fica aí uma dica e uma base do que mais ou menos vocês precisam. Eu sei que essas documentações, elas são necessárias, porém as regras para tirar essas documentações, elas podem ir mudando. Tem mais coisas, mais documentos que a gente precisa tirar, porém é só depois de dar a entrada na manifestação de interesse. E eu vou contando aqui pra vocês em outros vídeos como que tá sendo. Por enquanto esse primeiro vídeo foi só mesmo das primeiras documentações que nós precisamos tirar quando chegamos aqui, pra não ficar ilegal, que é o que a gente não quer. Então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenho tirado algumas dúvidas de vocês. Mas também, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, é só deixar aqui abaixo nos comentários. Me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu conto um pouco mais do meu dia a dia lá, nas outras redes sociais. Mas o que? Eu acho que foi isso. Esse foi o vídeo. Se inscrevam aqui no canal, tá? Pra ficarem atentos aos próximos vídeos. Pode deixar que eu vou contando tudinho aqui pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau!